Olá pessoal, e no exemplo de código de hoje nós vamos ver como encerrar uma posição em determinado horário do dia. A gente usa esse tipo de tarefa, esse tipo de funcionalidade para operações de day trade, né? Onde se a gente tiver uma posição aberta até, por exemplo, às 4h40, 5h40, o horário que você achar mais apropriado, você pode simplesmente encerrar a posição para evitar o carregamento para o dia seguinte. Vamos acessar aqui a área de administração de trade, onde temos limite de horário para encerramento de posição. Vou clicar aqui, vou descer a tela e vou copiar este código. Vou voltar para o Profit, vou copiar para cá e vou primeiramente explicar o código para vocês. Então nós temos uma variável booleana que é b barra desejado, duas variáveis inteiras, p data desejada, p horário desejado. A letra P no início eu sempre utilizo para referenciar parâmetros, e aqui eu coloquei como variáveis globais por uma limitação do Profit Chart. Mas você pode trocar isso aqui e colocar como parâmetros. Por que eu não coloco aqui parâmetro? Porque no editor de estratégias você não consegue editar o valor do parâmetro aqui dentro do módulo. Eu teria que aplicar num outro gráfico, tornaria esse vídeo mais longo, né? Então vamos lá. E aqui nós temos uma outra variável que chama pmargem de minutos, que é um inteiro. Isso aqui é útil apenas para backtesting em gráfico de renda. E eu vou explicar a seguir por quê. Então vamos começar o código aqui. Eu vou informar o horário. O horário desejado vai ser 4h45 da tarde. Vou colocar aqui uma margem de minutos de 15 minutos. Bom, qual que é a parte mais simples, gente? Se o horário da barra, e o horário vai retornar sempre o horário de abertura da barra atual, for maior do que meu horário desejado, então vai executar aqui, barra desejada é true, e se tiver comprado ou vendido, vai encerrar a posição. Como eu não tenho posição aberta aqui, eu vou forçar aqui uma outra condição. Aqui é só para testar, tá, gente? Eu vou colocar, se o horário for igual a 9h30, eu vou comprar mercado. Pronto, que aí eu sempre vou estar posicionado no final do dia para poder mostrar que funciona este encerramento às 4h45. Se o horário da barra não for maior do que o horário desejado, então b barra desejado vai ser igual a falso. Esse booleano aqui ele existe porque se tiver algum momento aqui embaixo no seu código que você queira ainda atuar em cima daquela barra, você tem essa variável booleana para identificar que você está neste momento. Vamos então executar a lógica. Vou clicar aqui, executar, vou dar o zoom aqui. Então observe, aqui deu a compra, né, às 9h30 e o dia ainda está rolando, então não aconteceu nada ainda. Vamos voltar aqui no dia anterior. Aqui fez uma compra às 9h30 e aqui fez uma venda para cobrir que ocorreu às 5 horas. Por que ocorreu às 5 horas? Porque aqui a gente está em backtesting, né? Em backtesting eu só vou ter o dado a cada intervalo da minha frequência aqui. Então se eu estou em 10 minutos e eu coloquei o horário desejado de 4h45, a próxima barra que vai abrir depois de 4h45 é às 4h50. Então às 4h50 vai ser enviado a ordem para encerrar a posição, só que isso só vai ser executado no preço de abertura da próxima barra, ou seja, às 5 horas. Então observem que em backtest a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Se eu tenho uma frequência de um gráfico de 10 minutos, se a barra ela não começar no horário, vai haver aí um intervalo, né, de tempo até a execução. Então você veja assim, eu coloquei para encerrar a partir de 4h45. A próxima barra foi às 4h50 no backtesting. E aí vai encerrar no preço de abertura de 5 horas. Ou seja, em backtesting, algo que eu deveria encerrar às 4h45 acaba encerrando às 5 horas. Porque eu não tenho dado entre 4h45 e 5 horas tique a tique para poder atuar. Em conta real, isso não vai acontecer. Quando você estiver executando isso aqui em tempo real, você vai ter dado tique a tique. Então, quando chegar às 4h45, vai rodar às 4h45, exatamente. Então, você tem que prestar atenção que o desempenho da sua estratégia em backtest, né, você tem que tentar aproximar ao máximo de uma situação real. Então, aqui vocês percebam que tem uma diferença temporal significativa, que pode afetar bastante o que você enxerga no backtesting com o que realmente vai acontecer lá no tempo real. Entendida essa parte mais simples, vamos para a parte mais complicada, que seria tentar encerrar uma posição de uma estratégia que opera em cima de um gráfico de Renko. E qual que é a dificuldade? No gráfico de Renko, você não tem os boxes formados em
períodos fixos de tempo, né? Que não é a característica do gráfico. É um gráfico de volatilidade. Então, os boxes podem ter duração bem diferente uma da outra. Pode ter um box para durar 1 hora, em seguida o box vai fechar em 30 segundos. Então, assim, se você colocar aqui 4,45 para poder encerrar a posição, se você colocar em backtesting, essa estratégia para rodar em backtesting, pode ser que um box começou às 4 horas e que não vai sair daquele box até o fim do pregão. Então, o que vai acontecer? A sua estratégia vai encerrar o dia sem encerramento da posição. Então, pode acontecer esse tipo de situação. Então, vamos ver o código aqui. Vou descomentar aqui e vou comentar a parte de cima. Então, para o gráfico de Renko, eu faço, se o horário de abertura da barra for maior do que o meu horário desejado, menos uma margem em minutos, né? Essa margem eu coloquei 15 minutos, então eu vou realizar o que está aqui dentro. B barra desejado vai ser true e se tiver comprado ou vendido, vai encerrar. Em backtest, né, a partir das 4h30, o primeiro box que abrir, a partir de 4h30, eu vou encerrar minha posição. Mas observe que isso pode não acontecer, pode não abrir nenhum box depois de 4h30. Vamos simular. Vou colocar 10R. 10R WDOX 22. E aí percebam aqui que nós temos um problema em relação ao Renko, né? Eu não posso colocar aqui, se o horário for 9h30, comprar mercado, porque tem várias barras aqui que estão no horário de 9h30. Então o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou adaptar esse código para criar uma ordem de compra no primeiro box do dia. Então, if date for diferente de data hoje, então eu vou fazer o que? Eu vou dar um buy at market e vou fazer data hoje ser igual a date. Flash end, vou declarar a variável aqui e data hoje tipo inteiro. Ok, vamos executar de novo. Então percebam que só fez uma compra no primeiro box do dia. E aí o dia aconteceu, aqui eu estou no dia 7, né? O dia foi acontecendo. E a posição foi encerrada neste box aqui. Vamos ver o horário dele. Às 5h12. Ou seja, foi aberto um novo box às 5h12. Então, na verdade, foi esse box aqui, né? Que foi aberto às 4h59, além do meu horário de 4h45. Aqui foi disparada o close position, que só no próximo box foi disparada foi feita a ordem de sell to cover às 5h12. Então observe que no gráfico de Renko a gente não tem muita precisão de horário para o backtesting, para esse encerramento de posição. É preciso ter bastante cuidado aí com seus backtestings para poder analisar direitinho. Eu poderia, por exemplo, até dificultar aqui para vocês verem esse efeito mais exagerado, colocar 20R. Então, em 20R, as barras vão demorar mais para se formar, né? É interessante observar esta situação aqui, ó. No dia 4 de outubro, WDOX22 20R, nós temos aqui um box que abriu às 3h47, ou seja, ainda fora da minha margem de 16h45, menos 15, 16h30, né? Abriu antes. O próximo box ele foi abrir só às 5h59. Então, às 5h59 foi dado o comando Close Position, que vai ser executado no próximo box, que vai ser no box de gap do dia seguinte, aqui, às 9 horas do dia 5. Ou seja, por mais que você tome aqui o cuidado, né, de tentar encerrar a posição em backtest, como você não tem os dados tick a tick, você vai se deparar com situações como essa. Não era para carregar a posição para o dia seguinte, mas ele foi encerrar a posição só no box de abertura, que nem é possível você fazer isso, né? Encerrar no box de abertura em si do dia seguinte. Isso vai acontecer em tempo real?
Não vai acontecer em tempo real, porque de tempos em tempos, numa frequência muito pequenininha, né, o preço varia bastante, você vai receber uma nova informação daquele box. Então você não vai ficar tanto tempo sem informação. Às 4h30 você certamente iria receber uma informação e naquele momento ia encerrar. Então, em tempo real, encerrar a posição funciona. Agora, em backtesting, você não vai conseguir identificar com precisão o encerramento de posição de determinado horário. Então, isso é uma limitação de backtest devido ao fato de você não ter dados. Então, a limitação, assim, digamos, da plataforma, que não disponibiliza muitos dados para você poder fazer o backtest. Bom, é isso. Esse snippet acabou abordando questões bem técnicas, né, um pouco mais complicadas, entre o que você tem de desempenho de execução num backtest, o que você tem numa aplicação em tempo real. Mas eu espero que tenha sido bastante informativo para vocês e estamos aí à disposição para tirar qualquer dúvida. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.